Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, professores do Altíssimo. Eu quero nesse vídeo aqui passar algumas dicas a respeito de como dar aula na escola bíblica dominical. Estamos com essa temática maravilhosa, o Lúcio já deu a primeira aula e eu vou dar aqui algumas dicas que são importantes, né? Vamos começar primeiro pelo tempo de aula. Nossa escola bíblica, pelo menos nós temos aqui entre 1 hora a 1h30, a 1h30 minutos de aula, certo? Acho que está dando um reflexo aqui da luz, mas está dando um reflexo. E aí o que acontece? Nós precisamos fazer o seguinte: primeira coisa a se fazer, para evitar a correria no início da lição ou no final da lição, que é o que eu normalmente tenho visto acontecendo nas nossas escolas bíblicas. Nós temos em cada tópico, em cada tema, nós temos aqui 3 tópicos, ou seja, são 3 tópicos que precisam ser bem trabalhados. 3 tópicos que precisam ser bem trabalhados. E nós temos, dentro de cada tópico, pelo menos 3 subtópicos, certo? Então, a gente tem também, dentro de cada tópico, 3 subtópicos. A partir daqui, a gente tem que saber dividir o nosso horário de ensino. Ou seja, se a gente trabalhar dentro desse período aqui, que eu acho período ideal, é 1 hora de ensino, nós temos aproximadamente aqui 20 minutos para cada tópico, certo? Então, em cada tópico eu tenho 20 minutos. Isso aqui é muito importante o professor saber, porque sendo assim, ele não se perde na hora de dar o ensino fica equilibrado, você consegue dar ele com tranquilidade. E lembrando que tem a participação dos irmãos, os irmãos fazem perguntas, então nós precisamos administrar isso bem, né? Às vezes faz perguntas, às vezes eles fazem uma colocação, nós precisamos administrar isso. Ou seja, para cada subtópico aqui, nós teríamos para cada subtópico aproximadamente entre 5 a 7 minutos. 5 a 7 minutos em cada subtópico. Fazendo assim, eu já tenho pelo menos o fundamental que o professor precisa saber, que é saber do seu horário. Isso é muito importante para a escola bíblica dominical. Porque fazendo assim a gente vai evitar, por exemplo, a gente começa tranquilo a aula no primeiro tópico, só que muitas das vezes eu vejo os professores se perdendo e esquece de ir para o próximo tópico, fica ali enrolando naquele tópico ali, achando que ele vai ter tempo. E aí quando dá ali o horário, fica 40 minutos em um tópico, aí ele fala: irmãos, tem que correr que a hora está passando. Isso está errado. A gente precisa saber dosar o nosso tempo de aula, tá certo? Então, fazendo isso, a gente vai evitar exatamente essas coisas, ok? Então, esse é o primeiro vídeo que eu faço para vocês, orientando e trazendo aqui observações valiosas para os professores, para assim vocês poderem dar uma boa aula, tá bom? Olha só, pessoal, agora nós vamos falar sobre a aplicação, né, do ensino, né, sobre dando o ensino em si. Eu vou pegar como exemplo a primeira aula que foi dada. A primeira aula, o tema da primeira aula é o tabernáculo e o seu modelo. Ok. O nosso primeiro tópico vai falar do átrio, ou seja, o primeiro tópico ele fala das características, né? Primeiro tópico, deixa assim, características.
Características. Acho que é assim. Então, o primeiro tópico vai falar das características do tabernáculo. A gente tem que estar focado nisso, porque eu vou ter esse tópico para falar das características, eu não vou falar outro assunto. Depois que eu falar das características, nós vamos entrar o que essas características representam, que é o tópico 1.2, ou seja, representação, né? Ou seja, eu tenho características e eu tenho representação. Depois é até sugestivo. Tópico 1.3 é a aplicação, né? Ou a simbologia. Ou seja, existe uma metodologia que foi desenvolvida na aula, tá certo? Na revista. E essa metodologia é ela que tem que ser transmitida, tá certo? E aí vai de cada professor, maneira pela qual vai transmitir esses três fatores aqui, ó. As características, representação e aplicação, tá certo? Isso aqui é muito importante nessa lição porque nós estamos trabalhando com tipologias bíblicas, né? Então, nesse ponto, nós precisamos entender isso. Esse foi o tópico 1. Se você for para o tópico 2, vai observar que segue exatamente a mesma coisa, né? Isso vai se seguir. Então, tópico 3 também, o Santo dos Santos. Aí vem a tipologia do Santo dos Santos e depois vem a prática, né? A gente vivendo na prática qual é a utilidade dessa mensagem do Santo dos Santos, né? Na vida cristã. Então, a didática, ela é exatamente isso e nós não podemos desvirtuar o ensino dessa forma. É preciso a gente aprender bem para ensinar bem. Então, para ensinar bem, nós precisamos ter essa metodologia. É uma metodologia que não tem como a gente mudar. Não tem como a gente mandar essa metodologia para caixa prego e dar o ensino do modo que eu penso. Não tem. Por quê? Porque a metodologia está no caderno de ensino, que é a revista. Por isso é importante a gente utilizar exatamente aquilo que está sendo transmitido para nós na revista. Porque o aluno ele vai ler a revista e ele vai procurar entender a revista. Tá certo? Então essa é mais uma dica aí para vocês observar que não cabe invenção, a gente precisa ficar enquadrado no ensino que a revista está orientando, tá certo? Olha só, gente, para concluir aqui essas instruções que eu estou passando para vocês, eu vou passar agora aqui outra instrução que é muito importante. O que acontece? É preciso ler a temática na semana. Quando você lê na semana, você monta um ensino com qualidade. Porque aí você vai ver que existem palavras difíceis, né? Com terminologias desconhecidas para a igreja, né? Por exemplo, tricotomia. O que é tricotomia? Pode ser que tenha um novo convertido na sua sala. Então você precisa ensinar o que é tricotomia. É preciso pesquisar o que é tricotomia. Depois, nós vamos ter ali, eventos bíblicos que muitas pessoas não vão saber o que é, né? Como, por exemplo, o dia da expiação. O que é o dia da expiação? A revista não vai se até explicar o que é o dia da expiação, mas nós temos que saber falar o que é o dia da expiação. Então, nesse ponto, nós temos aqui terminologias, né, teológicas, nós temos aqui eventos bíblicos, né, que foi colocado e tem pessoas que ainda não leu, não aprendeu sobre isso. E nós também precisamos ficar atento com palavras difíceis, né? E nesse caso nós temos aqui, liberalidade. Aí você pensa assim, é fácil. Fácil para você. Tem gente que está na sala de aula, não sabe. Por isso é importante consultar o dicionário, saber o que é liberalidade, coloca ali na sua folha de ensino para poder explicar o que é liberalidade. E por último, temos que ficar atento aos erros que são normais em qualquer canto do mundo, ok? Quais erros?
erros ortográficos. Nós temos que ficar atento com erros ortográficos, porque se ficou errada, a interpretação vai ficar errada, alguma coisa vai ficar estranha ali, né? E corrigir na hora ali é um negócio meio chato, né? É bom você corrigir e falar para os alunos o que está errado. Erros de passagens bíblicas, isso aqui é normal demais, acontece muito, a pessoa cita um texto, mas dá a passagem errada, então é preciso investigar os textos, as passagens que foram colocadas. E, por último, verificar erros teológicos, ou seja, conclusões teológicas equivocadas, tá certo? Então, por isso é importante ler a lição antes de ir dar a aula, e aconselho a não ser num dia anterior, mas durante a semana. Anotar tudo isso aí que eu estou colocando como observação, é lógico que pode ter muito mais. Você fazendo assim, você vai conseguir dar uma boa aula. Você vai ver que não tem espaço para você ficar inventando, né? Então, você tem que aplicar o ensino, né? É isso que é valoroso para nós, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Na semana nós vamos falando aí sobre a lição da semana. Deus abençoe a todos.